Mas eu quero te perguntar sobre o que vem acontecendo na Espanha. Hoje, todo o cenário vivido pela Espanha chamou muita atenção. Milhares de pessoas foram às ruas nessa terça-feira, nas maiores cidades da Espanha, como Madrid, Barcelona, Valência, para criticar a anistia que tinha sido concedida pelo governo espanhol aos independentistas catalães. Os protestos também resultaram em ataques violentos e confrontos com a polícia em frente à sede do Partido Socialista Operário Espanhol do presidente do governo, Pedro Sánchez. O chefe do governo, aliás, da Espanha, confirmou a anistia aos líderes políticos envolvidos no referendo de independência da Catalunha, que foi realizado em 2017, só acrescentando, o Pedro Sánchez já falou sobre esses protestos, dizendo que não vão quebrar o PSOE, que é o partido. O presidente do governo garantiu nessa terça que os independentistas acabaram tendo anistia, mas os responsáveis por essa manifestação não vão quebrar o partido depois desses novos protestos contra a anistia, justamente em frente à sede do PSOE. Ele diz o seguinte: não esperamos nada daqueles que, por ação ou omissão, apoiam o cerco às causas do povo socialista. O silêncio retrata-os, escreveu inclusive no antigo Twitter. Agora, Luca, a gente vem falando da guerra no Oriente Médio, que é um caso muito antigo, mas também a independência da Catalunha na Espanha é um caso clássico e antigo da história do país, não é? Tiago, a gente falou que nas últimas eleições espanholas, que aconteceram há poucos meses, Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular, que é conservador de direita, acabou ganhando, mas não tendo a maioria absoluta. E isso fez com que a composição de coalizões fosse mais favorável a Pedro Sánchez, que acabou se unindo aos separatistas da Catalunha e de outros estados para conseguir se manter no governo. E essa anistia aos catalães, ela promove grande revolta dentro da população da Espanha propriamente dita, né? Se a gente for olhar Madrid, se for olhar grandes cidades do centro da Espanha, que não admitem com que aqueles que querem separar o país sejam perdoados e possam participar do governo agora do presidente socialista, do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez. Essa questão pode repercutir bastante a ponto de novas eleições serem chamadas, lembrando que essa coalizão formada por Pedro Sánchez, ela é extremamente frágil, com cerca de 7 partidos, então basta com que um saia da coalizão para que essa coalizão se desmonte e novas eleições sejam chamadas. A oposição diz que se aliar com aqueles cujos quais o governo criticou por muito tempo não significa que seja uma política feita de maneira adequada. A gente vê que aqueles espanhóis mais tradicionais que são contra a separação, são a favor da união, a favor da monarquia espanhola, se sentem extremamente traídos por essa medida e, portanto, essas imagens de manifestações, de violência, de confrontos com a polícia acabam se generalizando e que podem, como eu disse, culminar com novas eleições, já que agora o Pedro Sánchez se sente extremamente pressionado porque foi uma estratégia muito arriscada de se aliar com os separatistas para se manter no poder, sendo que uma coalizão tão frágil como essa, formada por tantos partidos, basta ter um pequeno problema para se desmanchar. Mais uma questão, Luca, lendo inclusive reportagens da imprensa da própria Espanha, a gente nota o seguinte: talvez esse protesto, claro, tenha sido provocado por essa questão da independência, da anistia aos independentistas, mas há também um cansaço social na Espanha. Será que esses protestos podem ganhar corpo a partir disso, detonado por esse caso da independência da Catalunha? Tem isso também, Tiago. Se nós pensarmos que os conservadores, a direita, conseguiu quase 1 milhão de votos a mais do que a esquerda e mesmo assim não ganhou a chance de formar um governo, isso promove uma revolta na maioria da população, dos cerca de mais de 8 milhões de espanhóis que votaram, e Alberto Núñez Feijóo, esse líder galego que liderava o Partido Popular, e faz com que essas questões econômicas, de imigração, essa fadiga que tenha na população espanhola também se reverbere nesse tipo de manifestação que acaba culminando com a aliança do chefe do governo, Pedro Sánchez, com os separatistas, algo que trai o espírito espanhol de tentar manter essa união frágil ainda unida. Afinal, nós temos catalães, nós temos bascos, nós temos asturianos, diversas outras etnias envolvidas dentro da Espanha e que necessitam dessa união para ser um país forte, um país unido. Então, a gente vê que tudo isso acaba se acumulando e fazendo com que a população vá na rua, não de maneira tão pacífica como nós vemos na imagem, mas demonstra um cansaço perante o governo de Pedro Sánchez,
que, segundo muitos, deveria ser substituído por uma nova liderança que também já deu o seu tempo dentro do governo da Espanha, mas nós só saberemos como isso repercutirá durante os próximos dias, e se é eventualmente o rei ou se o parlamento optará por um voto de desconfiança e tentará chamar novas eleições, como os conservadores estavam querendo no começo de 2024.